Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas nessa primeira aula aqui do Seminário Fister e a Religião, que é também uma aula aberta, né, sobre o tema. Estou muito feliz de ver vocês aqui. Eu estou num momento muito especial também da minha pesquisa, porque amanhã eu vou para a Suíça, exatamente para Zurique, onde o Fister atuou como pastor e psicanalista. E eu estou em contato com a pastora da Predgenkirche, onde ele atuava, né, hoje. Ela vai me receber. Então, estou bem animado com essa perspectiva, né? Eu venho estudando psicanálise e religião há mais ou menos 14 anos. Conheci através do padre Ricardo Torres de Araújo, jesuíta e professor de psicologia na PUC-Rio. A obra dele que eu sempre recomendo para quem está iniciando é Deus Analisado, Os Católicos e Freud. É uma excelente introdução, não só a introdução, mas também tem algumas questões mais avançadas lá para o final, bem interessantes, né? Por meio dele eu conheci o professor Carlos Domingues Morano, que é um jesuíta espanhol, e eu vim fazer o doutorado sanduíche em Granada há 5 anos atrás. Encontrei ele recentemente, ele está escrevendo agora sobre cinema e religião. Então, as obras dele sobre o tema foram fundamentais também, eu vou falar dele com certeza. Atualmente eu estou fazendo o pós-doutorado em filosofia na PUC-Rio, com a bolsa da John Templeton Foundation, e o tema do projeto de pesquisa é emoção e religião. Então, assim, um background mais amplo, né? Eu pensei o seguinte, como eu já apresentei recentemente no espaço de transmissão da Sociedade Psicanalítica Online, uns slides, vou apresentar alguns poucos slides e já vou começar com o conteúdo, né? Discutindo um pouco quem é o Fister. Então, quem desejar e puder escrever aí no chat um pouco sobre si mesmo, eu agradeço, já que eu vou focar aqui no conteúdo por conta do tempo que a gente tem, mas eu gostaria muito de saber quem vocês são, o que trouxe vocês até aqui, né? Então, esse é um recorte de um curso mais amplo que eu construí, né? Sobre psicanálise e experiência religiosa, Freud, Fister e Lacan. E eu vou trazer alguns slides aqui, estou tentando aumentar, continuar para compartilhar. Então, esse aqui é o Oscar Fister, né? Nosso autor investigado. Entrou alguém aqui. Isso. A correspondência entre Freud e Fister, nós a temos nessa versão. Ai, volta. Nessa versão mais sucinta, que é da direita, né, em português, um diálogo entre a psicanálise e a fé cristã. A Karen Vondrasek, que fez a tradução, a nossa amiga, né? Já falou pra gente no grupo de estudos. É uma pessoa muito querida. E a da esquerda é a versão mais ampla, publicada em 2014 pela professora Isabelle Noth, de Berna. Eu tentei fazer um pós-doc com ela, mas ela não está podendo supervisionar. De todo modo, é uma referência fundamental, a gente ainda não conseguiu traduzir. Até onde eu sei, só tem em alemão, com algumas cartas novas e um aparato crítico também atualizado. Algumas obras que a gente tem sobre o Fister em português são a dissertação da Karen, a mesma que fez a tradução, né? O Amor e Seus Destinos, a contribuição de Oscar Fister para o diálogo entre teologia e psicanálise. E uma segunda referência importante é a do professor Carlos Domingues, que foi meu orientador, co-orientador. Psicanálise e Religião, um diálogo interminável, Sigmund Freud e Oscar Fister.
Ô, Então, Bruno, deixa eu só te falar uma coisa aqui. Essa tradução original eu tenho, procurei até a minha aqui, não sei onde está, mas existe ela em francês, viu? Que é que eu tenho. Se alguém lê francês aí, é mais é fácil. a de 2014? Não, o diálogo deles, do original em alemão, tem em francês aqui. Eu tenho aqui, estou procurando, não acho. Mas existe em francês a tradução das obras completas dele. Sim, sim, mas o que não foi traduzido é a mais recente, que foi publicada em 2014. Essa aí Ah, só tem em alemão mesmo. tá certo. Então, a que eu tenho aqui é mais antiga, tá vendo? A gente vai publicar esse ano, espero ainda, A Piedade do Conde Ludwig von Zinzendorf, que a gente já encomendou, já foi traduzido, já fiz a revisão técnica. Falta só escrever a apresentação que eu quero fazer lá de Zurique. E aí eu espero com isso começar a retomar a publicação dos textos do Pfister, né? Em português, porque ele tem, acho que são 263 textos e a gente só tem acesso à Ilusão de um Futuro, que a Karen traduziu, e essas cartas a versão menor, né? Então realmente é pouco material, né? Bom, no dicionário da Rudinesque e do Plon, eles se referem ao Pfister como um homem original e que ele assinava assim os seus trabalhos psicanalíticos. Oscar Pfister, pastor em Zurique. Então, o percurso dele na psicanálise está muito relacionado ao desconforto em relação à teologia e também à psicologia da época, né? Ele sentia dificuldade para conduzir a cura de almas, orientando-se pela sua formação religiosa, engajando-se no movimento psicanalítico em decorrência daquilo que considerava uma incapacidade da teologia de responder às questões da modernidade. Isso aqui está na biografia, né, da Rudinesco. Nossa, está entrando gente até agora. Legal. Sobre Freud na sua época e em nosso tempo. A Karen se refere a ele como um homem habitado por dois mundos. E essa primeira, que eu tenho notícia, o primeiro artigo sobre Pfister no Brasil de 2000, assim, um artigo dedicado a ele. Tem uma menção anterior do Joel Birman, acho que é de 88, naquela obra que eles fazem uma homenagem ao Hélio Pellegrino, né? A Deus. Ele já menciona, mas um texto dedicado ao Pfister que eu tenho notícia é esse da Maria Luísa Trovato Gomes. E ela fala desse percurso peculiar e inquietante na psicanálise, que alguns analistas consideram como elo perdido entre os desenvolvimentos de Freud e Jung, né? E justamente o título do artigo é O Pastor Psicanalista Oscar Pfister, um legado de desconforto. Ela escreveu uma dissertação de mestrado sobre o Pfister e a primeira tese de doutorado que eu tenho notícia foi a que eu escrevi, que foi publicada em 2023. E o curso vai se basear nela, ou melhor, na obra do Pfister que eu estudei na tese. Então eles se corresponderam por 3 décadas. Errei por um. Ele escreveu 264 textos, a maioria deles sobre psicanálise. E naquela obra que eu mostrei da Karen, a gente consegue ver todas elas. Ela catalogou, graças à visita dela ao Eckhart Nazi, que é provavelmente o maior especialista em Pfister vivo, né? Eu me correspondi com ele, uma pessoa muito simpática. Ele deu uma conferência pra gente online com tradução simultânea da Karen e recomendo se puderem, né? E ele tem uma obra gigantesca, de mais de 60 páginas, A Cura de Almas Psicanalíticas de Oscar Pfister. Acho que alguém está escrevendo aqui com. E nessa. Eu não sei tirar. Deixa aí o desenho verde. E a Karen, então, se baseou nesse livro para poder mostrar para a gente publicar no Brasil as referências das obras completas, né, do Pfister. Em grande parte é um desconhecido, né? Esse pesquisador David Lee escreveu
um trabalho, né, Oscar Pfister, um clérigo protestante em um movimento não cristão. E ele se refere a ele como um dos personagens mais interessantes e menos pesquisados da história do movimento psicanalítico. Então aqui temos a cidade, né, onde o Pfister nasceu, Wiedikon. Aqui é uma foto de 1898, para a gente se ambientar um pouco. Eu vou tentar interromper o compartilhamento para ver se some um risquinho ali. Acho que vai funcionar. Compartilhar. Ótimo. Então, Pfister nasceu em 23 de fevereiro de 1873, no bairro suburbano de Wiedikon, que pertence atualmente a Zurique. Seu pai, Johannes Pfister, era um pastor liberal e sua mãe, Luisa Feininger, era uma pietista devota. Portanto, seus pais representavam duas tendências muito distintas, embora tenham também conexões, né, no campo da espiritualidade cristã reformada, né, portanto, protestante da linha zwingliana. A gente vai discutir tudo isso, quem for participar do seminário, né? São muitos detalhes. Então, o movimento da teologia liberal, que aconteceu no final do século XVIII, XVIII e início do século XX, ele visava relativizar a autoridade da Bíblia, estabelecer uma mescla da Bíblia com a filosofia e ciências da religião. Então, o Pfister é muito marcado por essa tradição. O movimento pietista surgiu na igreja alemã luterana no final do século XVII, com o objetivo de renovar a fé cristã por meio de uma ênfase na afetividade, como fundamento da experiência religiosa, contrapondo-se à teologia racionalista, né, que buscava então o fundamento da fé na razão. Então a gente pode pensar, embora alguns pesquisadores já me disseram que a relação entre pietismo e teologia liberal é mais complexa do que isso, que está de uma forma um pouco simplista, né? Mas que essa tensão entre a tradição materna e a tradição paterna do Pfister, né? Que acompanhou muito ele. A gente vê isso muito claramente nos textos dele, né? A questão da afetiva muito forte e também do liberalismo de pensamento, na teologia, né? Então, o pai do Pfister, ele atendia os pobres, enfermos, ele, na paróquia, né? Era pastor também. E muitas crianças, especialmente que sofriam com difteria. E ele decidiu estudar medicina para ser, ao mesmo tempo, pastor da alma e médico do corpo. Aí na referência do Carlos Domingues que eu mostrei para vocês. Então, essa abertura a outros âmbitos de conhecimento é uma característica distintiva da teologia liberal, né? Que teria grande influência na vida de seu filho, inclusive na busca que eventualmente o conduziria a encontrar-se com a psicanálise. Infelizmente, ele faleceu em 1876, antes que o Pfister, filho, cumprisse 3 anos. E a primeira recordação dele na sua análise pessoal, que foi com o Jung, era de estar presente no funeral do próprio pai. Muito, muito forte, né? Num dia úmido e nebuloso. Já a mãe, após a morte do marido, né, começou a manter os filhos com dificuldade. O Pfister e 3 irmãos maiores, como professora de piano. Pfister se recorda de que no seu amor materno ela era também muito rigorosa. É que uma fala do próprio Pfister, né? Ela era uma alma muito boa e piedosa, que levava muito a sério seu dever materno. Só que sabia melhor chorar com os que choram do que se alegrar com os que estão alegres. Eu acho essa marca do Pfister, né, o bom humor dele, para mim, é sempre muito interessante, né? Sempre aparece assim, de forma sutil, né? Isso foi um trecho de uma autobiografia, quando ele completou 80 anos. A Karen conseguiu achar datilografado lá no arquivo, na casa do Eckhart Nazi. Ele sofreu de meningite e ele quase morreu, né? Mas ele se restabeleceu bem, só que o seu irmão morreu daquela mesma enfermidade, né?
e ele coloca uma ênfase na no terrível episódio no qual seu melhor amigo foi espancado pela professora na escola, como castigo por ter dormido em aula. Vejam só. Lamentavelmente, o aluno faleceu alguns dias depois, e Oscar sentiu o desejo de expulsar a professora do velório. Isso deixou uma impressão muito forte nele, né? E aí ele chega a dizer que essa foi uma experiência chocante que influenciou a sua prática educadora branda e ajudou a cunhar o princípio de, em primeiro lugar, dar às crianças a chance de falar. Então, a infância dele foi marcada por essas três mortes significativas: o pai, o irmão e o amigo. Bom, o que acontece é que quando ocorre o falecimento do pai, a família da mãe, que acreditava na superioridade da fé sobre a razão, né, a devoção, procurou ocultar da criança, né, a influência do pai, a influência da teologia liberal. Então, esse pietismo marcou ele, né? O ambiente que ele cresceu foi marcado por essa afabilidade emocional, ao mesmo tempo estreiteza dogmática. Então, o tutor dele, né, que era familiar da mãe, evitou que os filhos, tivessem acesso à biblioteca do pai. Vejam só, por medo de que ele se desviasse da ortodoxia pela teologia liberal. E apesar disso, no entanto, a vocação para ser pastor parece ter sido originada na identificação com o pai e revivida em relação às críticas dirigidas à fé cristã por um professor de história na escola, que não perdia nenhuma oportunidade para desfazer toda a crença. E a Karen levanta a hipótese de que esse professor, que criticava a fé, né, cristã, de algum modo forneceu algum paradigma para que o Pfister depois, quando encontra o Freud, tivesse reativado esses afetos, né, de querer defender a fé diante da crítica, algo nesse sentido, né, uma hipótese que ela levanta. O próprio Pfister escreveu, né, exatamente isso. Esse professor crítico me deu forças para retomar meus sonhos de criança e escolher o estudo da teologia. Então, a gente falou aqui da vocação para pastoreio, né? Ele estudou filosofia e teologia em Basileia, Zurique e Berlim, portanto Suíça e Alemanha, né? Assim como história da arte, ciências sociais e psicologia, tendo inclusive estabelecido contato com Wilhelm Wundt, reconhecido como um dos fundadores da psicologia moderna. A tese de doutorado dele foi focada nesse autor, Biederman, sobre a gênese da psicologia da religião. Então ele estudou o fundador da teologia liberal suíça, que estabeleceu um diálogo entre religião e filosofia, de modo a defender a ideia de um cristianismo livre. Mas ele depois se decepciona com a vida acadêmica, né, depois de fazer todos os seus estudos, tanto com a teologia quanto com a psicologia. E aqui uma citação da Ilusão de um Futuro, que é a resposta que ele escreve em 1928, né, ao futuro de uma ilusão do Freud. Ele acreditava que a teologia e a psicologia estavam demasiadamente preocupadas com detalhismos que as afastam dos reais problemas da alma. Então, bom, aqui fala um pouco dos autores que ele estudou, que ele foi se aproximando da teologia liberal, mas isso a gente vai trabalhar depois com calma. E quando ele começa a trabalhar como pastor, né, depois que ele termina o doutorado, ele vai para Wald e torna-se depois pastor em Zurique. É que ele faz um resumo dessa passagem da universidade à pastoral. Sentia-me como se eu estivesse saindo de um longo e fechado casulo hibernal para uma paisagem primaveril luminosa. Amava o trabalho de pregação no púlpito,
a cura de almas doentes, aflitos e desorientados, a assistência aos pobres e principalmente o ensino religioso. Um ensino vivo que apresentava a religião como salvação, fonte de alegria e apoio. Então, ele começa a escrever, vejam só aí em 1903, veja, os pecados de omissão da teologia para com a psicologia. 1905, a miséria da nossa doutrina científica da fé. 1907, a reforma da nossa educação para pastores. Então ele vinha já há alguns anos com uma insatisfação em relação à formação dele, teológica e psicológica e filosófica, sem encontrar um método pelo qual ele pudesse atender as pessoas, né? Então, no prefácio do Cristianismo em Angústia, que é de 1944, é a obra magna dele, é que a gente vai estudar ao longo do semestre, quem quiser, ele escreve, né, 5 anos depois da morte de Freud, publicando, né, e ele faz um resumo desse percurso acadêmico, pastoral e clínico, onde ele retoma essa devoção à teologia e à filosofia, depois o ministério, as dificuldades de ouvir os sofrimentos espirituais e sociais, a gravidade do sofrimento das pessoas, né? E ele interrompeu os estudos para se devotar a essa luta imediata contra essas misérias éticas e religiosas. Tem a versão original e a tradução de 1948 em Londres, que eu trabalhei mais com essa e cotejei com a versão alemã, com muita ajuda. Bom, são umas pinceladas na história do Pfister, né? E ele recusa, então, a ocupar a cadeira de teologia sistemática e prática. Ele queria realmente trabalhar com as pessoas vivas, como ele escreve aqui, literalmente pessoas vivas, né? Onde ele queria entender essas estranhas mutações da fé. Então, todo o trabalho dele é tentar compreender com a psicanálise como que a religião do amor, o cristianismo, se transformava muitas vezes em uma religião da angústia, né? Então, vamos ver como é que ele conhece o Freud, né? É por meio do Jung, né? Ele procurou supervisão com Jung. Veja que interessante, né? Ele, como pastor, cura de almas, procura o Jung para uma supervisão psiquiátrica, para ajudar ele a atender melhor como pastor. Isso tudo eu quero explorar melhor lá em Zurique, porque é uma parte são alguns aspectos que eu ainda não tenho muito claro. Por exemplo, se ele atendia separadamente como psicanalista e como pastor, se era durante a mesma sessão, eram espaços diferentes ou não. Como ele era um pioneiro, não existia nenhum parâmetro, ele estava criando algo novo, né? Unindo duas tradições tão diferentes, a cura de almas, né, especialmente do protestantismo germânico, até onde eu sei, e por outro lado a clínica psicanalítica que estava surgindo também. Então eu tenho uma curiosidade de entender melhor como era isso. Mas bom, é com Jung que ele faz as suas primeiras aulas de psicanálise, torna-se membro da Sociedade Freud de Zurique e dedica seus 3 pilares da formação: análise pessoal, estudo teórico e supervisão. Veja, eu vinha falando, quem está num grupo que a gente está estudando Ilusão de Futuro, eu cometia um ato falho, porque eu achava que ele tinha feito análise com Jung, né? Mas foi com o cunhado de Jung, Franz Ricklin. E o que é interessante é que o Pfister, vou mostrar aqui para vocês outra coisa. Durante muito tempo, ele foi o único freudiano na Suíça, né, em Zurique. Quando teve a ruptura com o Jung, o próprio analista dele vai para a psicologia analítica, né? E ele fundou esse Freud Institut Zurich, que funciona até hoje, né? Como escola de psicanálise. Eu quero ir lá conhecer. Vocês no site conseguem ver muitas coisas, né? Enfim, publicações, escritos de psicanálise.
enfim, tem endereço, tem Instagram e também a Predigernkirche, que é lá em Zurich também. E super interessante, eu estava conversando com a pastora, eu vou chegar lá amanhã e vou participar da Eucaristia com um padre católico. Então eu nunca tinha visto uma igreja, ela era da Ordem dos Pregadores antes, né, de São Domingos, mesma tradição de São Tomás de Aquino, e na Reforma Protestante ela se transformou em igreja reformada. Eles estão fazendo um projeto ecumênico, então tem tanto culto protestante quanto missa católica. Eu nunca vi isso no mesmo templo, né? Eu tô super curioso de entender melhor aqui é ela, né? Katrin Rematz, Farhin, pastora, Thomas Mills, catholic teólogo, ele é teólogo católico. Então, tô bem animado para ver como é que. Bruno, Opa! não sei se você conhece a Igreja Episcopal, que é a igreja da Inglaterra, né? Mas pelo fato de alternância de poder entre reis protestantes e reis católicos, a Igreja Episcopal também ficou meio assim, meio mesclada, né? Então ela vai Ah, mesclar é? muito do protestantismo e do catolicismo. Tanto é que a doutrina é uma doutrina reformada, mas toda cerimônia, vestes, elas são Ah, não, mas mais é parecidas com a diferente. católica. Não, aí é outra coisa. Ela é de uma. A igreja anglicana, ela é um endereço eclesial próprio. É diferente do lá da Predigernkirche, que pode ter um culto protestante e pode ter uma missa católica. Não é a mesma coisa, né? Assim, eles dividem o São dois espaço. tipos de. É, no mesmo espaço, a comunidade tem protestantes e católicos. É um pouco diferente, né? E então, aí como é que eles se encontram, né? O Pfister envia a Freud um artigo seu intitulado Representações Delirantes e Suicídio de Alunos, e ele começa a correspondência em 1909, né? Então eles trocam cartas, encaminhamentos de analisando, textos, confidências pessoais. E quando Jung sai, o Pfister é o único que permanece, né, no contexto suíço ao lado do Freud, durante alguns anos, né? Certo. Estou fazendo um resumo aqui, né? É bom, como eu mencionei aqui o texto do Joel Birman, de 1988, Hélio Peregrino, Adeus, Psicanálise e Religião, né? Onde ele fala esse debate cheio de vivacidade, onde os interlocutores assumiram posições discordantes face a esta problemática. Então, o Pfister ele se encontrava incapaz de concordar com a filosofia de Freud e seu pano de fundo, né, materialista e agnóstico. Ao mesmo tempo, ele se sentia atraído poderosamente por vários de seus aspectos científicos. Ele considerava a descoberta das neuroses uma descoberta científica de primeira importância. E ele queria aplicar as descobertas da psicanálise no seu ministério, né? E ele diz aqui em 44, né, que ele começou a descobrir fatos e oferecer ajuda de uma maneira que desde então não falhou. Aqui já, desde 1909, 35 anos, né, depois desse encontro com Freud, que ele não encontrava em nenhuma tradição filosófica, psicológica e teológica. E ele chega a lamentar várias vezes, né, que a teologia e os pastores estejam tão longe do sofrimento subjetivo concreto das pessoas, né? Aqui um fragmento das cartas, né? É muito doloroso para mim que os teólogos permaneçam atrasados e fracassem de modo tão lamentável. Os teólogos envolveram-se demais numa tola disputa por princípios, em vez de se preocuparem com o bem-estar psíquico dos laicos e o seu próprio. Vamos lá. O Freud e ele discordavam em alguns pontos, especialmente, eu destaquei, eu vou falar dessa frase aqui. Eu digo assim, na década de 1910, especialmente em relação
as pulsões de vida, né? O Pfister pensava a pulsão assim como algo muito amplo que unia, né, o ser humano, a natureza, a Deus, e procurava harmonia. E ele queria muito ajudar as pessoas a se sentirem assim, integrais, né, plenas. E o Freud se queixava disso, né? Aqui tem um trecho que Freud diz assim: na ciência, primeiro é preciso decompor, depois reunir. Parece-me que o Senhor quer uma síntese sem análise prévia. E eles falam várias vezes sobre isso, né? Esses desacordos. E enquanto na década de 20 parece que a discordância tem mais a ver com o conceito de pulsão de morte. Curiosamente, né, na obra do Freud, O Futuro de uma Ilusão, de 1927, ele quase que não menciona, ele não trabalha muito com esse conceito que ele tinha formulado, né, 7 anos antes da pulsão de morte. Ele se foca mais na questão da ilusão enquanto desejo, né, inconsciente, que não considera a realidade, despreza, né? Não importa para o desejo se é realidade ou não, né? Então ele vai chamar a ilusão nesse sentido. E essas controvérsias teóricas também geraram algumas institucionais. Por exemplo, quando o Hans Ars foi visitar a Sociedade Psicanalítica de Zurique, né? Ele achou que estava nos moldes de uma instituição religiosa dogmática, né? E aí o Freud se refere a isso, né? E critica a maneira como a visita do Sachs foi interpretada na Suíça, como se fosse um mensageiro da Santa Inquisição que deve vigiar sobre a ortodoxia de seu credo. E aí o ápice, né, do debate, claro, aparece com Die Zukunft einer Illusion, a ilusão de um futuro de uma ilusão, do Freud, né? Onde ele afirma sua posição total contrária à religião. E o Freud pede a Pfister que tenha compreensão e tolerância com esse herege incurável. O amigo responde que aguarda o livro com alegre interesse, pois embora siga por caminhos diferentes, um adversário de grande capacidade intelectual é mais útil à religião que 1000 adeptos inúteis. Olha só. Então o Pfister se propõe a escrever uma crítica e o Freud topa na hora, né, de colocar, de publicar essa crítica na Imago, né? Bom, nas quartas-feiras eu estou trabalhando com um grupo esse texto, né? A gente está estudando bem detidamente. A gente tem a gravação das aulas que já foram e vamos continuar. Então, se alguém quiser se unir a esse trabalho, a gente está explorando melhor esse texto. E aí continua o debate sobre a ilusão. Então, o Carlos Domingues fala da evolução do pensamento de Pfister sobre o tema, né? Ele diz que, especialmente na década de 40, após o falecimento do Freud, ele se concentra nos aspectos centrais da tradição judaico-cristã, especialmente a questão da salvação em conexão com a angústia e a neurose obsessiva. Já no verão de 1930, o Pfister preparava uma conferência sobre esse tema, né? E em Carta a Freud ele fala que essa questão ele pesquisava há anos e que a investigação dele comprovava teses freudianas, né? E que, avançando por esse caminho, a articulação com o Evangelho, ele encontrou novos elementos, como a substituição da expiação sacrificial pelo mandamento do amor. Isso aqui abre um amplo leque de questões, né, sobre a questão teológica, como se dá a salvação. Então, a leitura da expiação sacrificial, que vai numa linha paulina, agostiniana, acho que é Santo Anselmo, da Cantuária, depois Lutero, que vai focar muito na questão do sangue, o derramamento do sangue, né, como uma forma de pagar por um pecado do qual não se conseguia perdão se não fosse pelo sacrifício de um filho. E o Freud se baseia nisso para Homem, Moisés e Religião Monoteísta interpretar, né,
E o Pfister, ele segue por uma linha um pouco diferente, que, assim, em grandes traços gerais, é que a própria encarnação já é salvífica, né? Que toda a vida de Jesus, de encarnação até o Pentecostes, está incluído na experiência do perdão, né? E que a cruz foi a consequência de se manter fiel ao projeto de amor do Pai. Então, o Pfister trabalha muito sobre isso na sua reflexão teológica, né? E isso depois vai ser muito mais desenvolvido e avançado na teologia, especialmente com o Concílio Vaticano II. Já começava lá com a questão dos estudos bíblicos pelos protestantes, que depois foram incorporados também pelos católicos, né? O método histórico crítico, depois o movimento de retorno às fontes e adornamento, atualização, a volta patrística. Então, aqui o Pfister está também influenciado por todo um movimento, né, eclesial, teológico, de repensar, né, as bases soteriológicas, né, que diz respeito à interpretação da salvação, onde a afirmação central da fé cristã é Cristo salva, mas como ele salva, como se compreende essa salvação, tudo isso estava na reflexão do Pfister, né? Aqui a gente tem esse texto do Carlos Domingues também, no La Teologia no Siglo XX, e também essa discussão sobre psicanálise e soteriologia, nesse livro ótimo, né? Teologia e Psicoanálise dele, né? Do Carlos Domingues. Bom, isso tudo precisa ser estudado com mais detalhe, né? Claro. E no livro dele, A Experiência Cristiana e Psicoanálise, tem um capítulo, né? Culpa e Reparação, que ele vai trabalhar várias questões sobre isso, inclusive vai a Melanie Klein, enfim. Vejam que complicado, né? Como disse o Paulo no começo, né? Quantos detalhes, né, que aparecem nessa discussão, né? Então, deixa eu ver que hora que nós temos. Peraí. Ah, tá, com tempo, ótimo. Eu achei que eu ia direto pro texto, mas acabou que eu tô fazendo uma visão geral. Então, vamos lá. Bom, eu também queria dizer, eu costumo ir até uma aula de 1 hora e meia, né? Mas quem se organizou para estar só durante 1 hora, talvez queira dizer algo que a gente vai entrar numa segunda parte, né? Aprofundar esse livro aqui, que é ele que vai ser estudado ao longo do semestre, das Christentum und die Angst, o cristianismo e a angústia, de Oscar Pfister. Então, antes de entrar, se alguém quiser perguntar, Lúcio? Bruno, eu vou precisar sair nesse momento, mas eu vou continuar assistindo a gravação Ótimo, e depois eu vou entrar em contato com você para a gente fazer parte desse grupo aí das quartas-feiras. Eu tenho que olhar minha maravilha. agenda, como é que está, mas eu tenho interesse também nesse assunto, porque eu venho também da teologia, né? Ah, é? Não sabia. Eu Olha, fiz mestrado em ciência da religião ó, tá e eu estou surpreendendo. fazendo um doutorado em psicanálise. Então, Que assim, a legal. teologia é um assunto que eu gosto muito. Tive um rompimento com a igreja protestante por causa de questões óbvias, mas a teologia é uma coisa interessante, né, para mim. Hoje, com a visão lacaniana, eu acho que dá para a gente ter, inclusive, uma visão mais desinfectada, né? Nem sei se eu posso usar essa palavra, mas uma coisa mais lúcida, né? De uma questão mais. Acho que Lacan é muito. Lacan faz algumas colocações sobre a religião que eu acho muito interessante, né? Sim. Você E a também está gente vai. dando seminário, não é? Qual o seminário que você está dando? Eu estou dando um seminário sobre autismo e clínica psicanalítica, Olha que ótimo. Tão que é, importante. que é o meu trabalho do doutorado, né? Eu tenho a minha tese de doutorado é sobre autismo, psicanálise e biopoder, onde eu pego o conceito de Foucault e tento mostrar que essa exclusão da psicanálise do campo do autismo, né, na Sim, realidade tem a ver com o exercício do biopoder pela medicina e pelas ciências ditas baseadas em evidências. ótimo, muito importante. Eu É queria uma fazer o crítica. seminário, acho que não vou conseguir, mas eu fiquei muito interessado, porque essa questão realmente está.
Muito em voga, né? E aí pode conversar depois. Inclusive, acho que eu vou fazer também o seu. Só questão ver a questão dos meus horários, né? Maravilha, vamos conversar, manda um WhatsApp. Pronto, mando sim, Bruno. Quero também dar uma saudação para o Paulo Cicarelli. Encontrei com você em Manaus, Paulo. Eu vi que eu te conhecia, não sei de onde, então é E de Manaus. eu tô em Roraima agora, nesse momento. Eu estou passando um tempo aqui em E Roraima. a diretora me convidou para ir ainda. Não... Passando por aqui, vamos se ver. Ah, eu gostaria muito de Roraima, E conhecer. com certeza eu vou te mandar depois algum meu trabalho para a gente conversar sobre ele. Isso, manda sim, Eu por também, eu favor, estou quero ir aguardando. também para Roraima. Roraima, estamos aqui. Pedir Aqui é, primeiro, Bruno. Roraima, aqui é um clima meio louco. Aqui faz uma chuva muito forte. Com 20 minutos já acabou a chuva e abriu o sol. E Eu faz estou em muito Belo calor. Horizonte, aqui está frio. Aqui nesse momento está friozinho, está um clima bom. Maravilha. Mas daqui a pouco abre um solzão e faz um calor e a gente fica tudo suado. Aqui é meio complicado. Tá bom, grande Um abraço, abraço, até Bruno. mais. Grande abraço, Paulo. Fica com Deus vocês aí. Tô vendo Ai, aqui Lúcio, também prazer revê-lo. Prazer, Paulo. meus amigos do grupo de estudos, Sérgio e Nicéia, estão com o microfone aberto. Espero que eles já devem ter ouvido isso tantas vezes, mas faz uma revisão. Sempre uma alegria, Bruno, querido. Bom, então Cristianismo e Angústia foi publicado 5 anos depois da morte do Freud, né? E foi dedicado à Universidade de Genebra, que tinha dado para ele o título de doutor honoris causa em teologia. Aliás, o Carlos Domingues vai receber o título de doutor honoris causa ano que vem, na PUC do Rio Grande do Sul. Então, quando for, já vou convidar vocês. E ele chama o livro de Testamento Científico. O eixo do livro é esse aqui: quando o amor ocupou o trono, a angústia foi destronada. É muito difícil traduzir do alemão, mas faz muito sentido, né? É igual as frases do Freud, como é que é? Wo es war, soll ich werden. Faz muito, é estranho, mas tem uma lógica. Agora a gente vai traduzir, né? Onde estava o isso, devo advir o eu. Quer dizer, muito. Aqui é mais ou menos assim, né? Quando o amor ocupa o trono, a angústia é destronada, né? E ele vai trabalhar o tempo todo com essa dinâmica entre amor e angústia, né? E a epígrafe do primeiro capítulo é um trecho do Evangelho de João. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo, né? Que é no discurso que Jesus faz aos discípulos pouco antes da paixão. Um detalhe é que a obra ela é recheada de casos clínicos, de casos clínicos pastorais, né? E ele vai comentando as questões com esses casos, né? E, por exemplo, um rapaz que chora ao ouvir os sinos da igreja, porque vem à cabeça dele a imagem que os pais estavam sendo enterrados, né? E por aí vai. Tem um homem que tinha medo do número 13. E aí ele só encontrava alívio quando ele conseguia encontrar a torre de uma igreja e olhar para ela. Um paciente que se sentia torturado pela passagem do Evangelho em que um endemoniado sai do meio dos túmulos, né, questionando se Jesus iria atormentá-lo. Um menininho que à noite alucina que o demônio se encontra na janela observando com os olhos em brasa. Essa aqui eu acho interessante. O padre que foi se consultar com um pastor para tratar das compulsões e escrúpulos que sofria quando celebrava a Eucaristia ou discordava da tradução latina do Novo Testamento, né? Isso na época a Vulgata, né? Se admitia aquela versão como oficial. E muito depois, com a crítica bíblica, muitas coisas foram modificadas, né? Por exemplo, quando Moisés desce do monte, isso aparece muito na questão lá do Moisés de Michelangelo, né? Que na Vulgata aparecia Moisés desceu do monte com chifres.
Mas depois foi revisado o texto, né, do original hebraico como Moisés desceu com o rosto glorioso, né, resplandecente. E aí esse padre então se martirizava por questionar aquela tradução que tinha sido feita, né, e por aí vai. Deixa eu botar aqui um negócio que faltou, ponto e vírgula. Então, só para mostrar que existem muitos casos, né? Em geral, a questão de que os pacientes se sentiam miseráveis pecadores, temem o juízo final, os tormentos eternos do inferno, né? Bom, que é um caso mais específico. Então, a obra tem 2 prefácios. Na edição inglesa, que é um pouco posterior, né? Ele fala de muitos críticos críticos favoráveis que podem pensar que ele se utiliza da psicanálise para reafirmar a validade da religião. Mas os leitores atentos perceberão que ele faz justamente uma advertência contra esse erro, né? Então, o que ele propõe é fornecer meios para uma compreensão psicológica, usando a teoria da angústia e das compulsões, para explicar a direção e as formas assumidas por certas aberrações observadas na história cristã. Então ele vai, na verdade, com a psicanálise, interpretar a história do cristianismo, né, tentando desmascarar aí aquilo que, segundo ele, a neurose obsessiva, que atrapalha a religião. Diferente do Freud, ele pensa que a neurose obsessiva atrapalha a religião sincera, viva e verdadeira, que devem ser abandonadas, essas neuroses, né, ser tratadas. Bom, tem muitos detalhes aí que a gente pode estudar futuramente, né? E ele resume assim, né? O presente livre é o resultado do esforço com a tribulação da vida que encontrei no curso de minha vocação. Esse é um testamento, né, científico, como ele chama, né? E ele está particularmente indignado, tentando compreender como que cristãos lutam contra outros cristãos, fazem guerra, né? Nações inteiras estiveram envolvidas, a tal modo que a história do cristianismo tem a aparência de um mal-entendido gigantesco ou de uma patologia do cristianismo. Então ele vai falar disso, né, de que a religião do amor passa a ser uma religião da angústia, né? Qualquer questionamento dos fiéis era ameaçado com a estaca e o fogo do inferno. E chega a dizer que a história do fetichismo dogmático, que podia gerar um culto aos dogmas, e ele fala que a história do cristianismo parecia ao mesmo tempo uma história do não cristianismo. Bom, não vamos falar tantos detalhes. Isso. Então, introdução ao problema, né? Aí o grito do Edvard Munch. Gente, agora sempre que eu olhar eu vou rir, porque tem uma sorveteria aqui perto que fica passando uns quadros, tipo a Mona Lisa tomando sorvete. E esse do grito aparece o personagem correndo assim com um sorvete enfiado na cabeça e ele gritando assim. Eu não vou conseguir olhar agora sem lembrar do sorvete na cabeça do grito. Ai, Jesus. Então, a introdução ao problema, né? A maioria dos teólogos recusou essa exploração da angústia religiosa, temendo que elementos centrais da fé fossem reduzidos a elementos psicológicos, né? Então, os próprios teólogos têm medo, né, da psicologia, com medo de que a fé fosse reduzida simplesmente a questões psicológicas, né? Então, ele comenta assim, essa hostilidade da teologia contra a psicologia. E que isso se torna mais compreensível quando os pesquisadores da psicodinâmica inconsciente, desconhecendo a ciência teológica, criticaram a religião sem compreender o que nela se vive, né? Por isso, amanhã não, hoje à tarde eu estou num trem e vamos começar um cartel, e eu estou querendo propor para os analistas de informação que a gente comece lendo textos de teologia, né? Espiritualidade cristã contemporânea. Então, como num consultório você recebe alguém para falar, vamos deixar a teologia falar. A partir daí a gente
elaborar alguma coisa. Então, porque os analistas, eu me deparei com isso, eu sou cristão católico, né? E eu escutava os analistas falando as mesmas coisas sobre religião sem conhecer a complexidade, né, dos vários caminhos espirituais. Eu que sou de tradição inaciana, então os exercícios espirituais de Santo Inácio absolutamente não se encaixavam de forma nenhuma naquela crítica, né? Enfim, uma vez eu escutei a Beth Fuchs, que é uma grande, né, psicanálise e judaísmo, falando é totalmente diferente o fundamentalismo de você meditar sobre o texto. Moisés atravessa o deserto, 40 anos atravessando o deserto. Ah, qual é o deserto da minha vida que eu estou atravessando? E ela, assim, traçando essa diferença básica, né, tão básica, entre visões completamente distintas se pode ter, do que, por exemplo, um documentário que eu assisti do Darwin, né, e os criacionistas, que é realmente espantoso. Os cristãos ainda nos Estados Unidos, várias comunidades que são contrárias ao evolucionismo. É uma coisa assim, realmente, para mim, me gerou assim, um espanto, realmente, né? Porque as evidências científicas são, como diz no Harry Potter, incontrovertible, incontroversíveis, né? Totalmente claras. Então, enfim, esse é um tema que eu estou escrevendo agora, no momento, né? A questão da astronomia, biologia e psicanálise, os três golpes narcísicos e como a antropologia teológica, alinhada com a teologia da criação, respondem a esse descentramento do ser humano no universo, nas espécies e no seu próprio eu, né? Então, uma questão aí, vou apresentar no GT de questões emergentes da teologia sistemática. Congresso muito bom, quem se interessar é da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Teologia e Ciência da Religião. É um dos dois maiores congressos, né? Nessa área da CAPES, que é Teologia e Ciência da Religião. Então, vamos lá. O que ele está dizendo aqui, basicamente, é que os psicólogos não conhecem teologia e os teólogos não conhecem psicologia, né? Vice-versa. Então fica na verdade, dois monólogos, não há um diálogo, né? Então são poucas pessoas, ele se propõe a isso, de estudar as duas disciplinas para fazer esse diálogo. Esse que é o ponto, né? Então ele se sente obrigado, como cuidador de alma, essa expressão Seelsorger, e muitas vezes a gente vê o Analytische Seelsorge, que é cura de almas, psicanalítico, né? Na tradição inaciana católica, a gente fala acompanhamento espiritual. É bem próximo disso, né? É alguém que vai te escutar e te acompanhar no seu percurso espiritual existencial, né? Então ele fala o seguinte: não conheço nenhum outro caminho a não ser aquele proporcionado pela pesquisa psicológica profunda para libertar a certos pacientes de aberrações mórbidas em seu julgamento de certos fatos religiosos fundamentais do Novo e do Antigo Testamento e da história da Igreja, e para ensinar a certas vítimas de angústia religiosa como escapar de sua profunda miséria e desamparo. Aqui, vou consertar uma palavrinha aqui, que é muito importante, né, a pesquisa em psicanálise e teologia, né? Hilflosigkeit, que é desamparo. O Freud vai trabalhar longamente, né, eu acho, um dia eu queria traçar isso bem claramente, assim, né, no Projeto para uma Psicologia, de 1895, quando ele fala do Nebenmensch, que é o humano ao lado, que é o próximo, né, e da atitude de Hilflosigkeit, desamparo, que vai, então, gritar, né, o sujeito, aí, talvez ainda da Constituição, claro, o bebê vai gritar e vai vir alguém com a ação específica. Então aqui eu acho importante demarcar que o Pfister está usando essa mesma palavra que o Freud fala como fundamental na teoria da religião, né? E que, como eu falei, né, a história da cristandade, que é Christenheit, não é sempre uma história do cristianismo, Christentums, mas a história do não cristianismo. E
e até mesmo do anticristianismo, né? Hum, Então, as teorias da angústia, da Bíblia à psicanálise. Então, o termo angústia, Angst, é derivado do latim angústia, que significa lugar apertado, e se refere aos acompanhamentos corporais da angústia, particularmente a sensação de uma certa restrição da respiração. Então ele vai falar do medo como reação diante de um perigo externo e angústia para a mesma reação desencadeada sem a presença da ameaça externa. Ao mesmo tempo, ele não diferencia tanto assim, porque para o neurótico, ele acredita que há um perigo externo objetivo, onde o saudável não vê nenhum. E ele começa então a pesquisar a causa da angústia no Novo Testamento. E eu vou citar essas frases que são realmente curiosas para a gente se aproximar de como ele via as coisas, né? É curioso que a Bíblia, em alguns aspectos, revela um conhecimento mais profundo do desejo humano do que a medicina materialista. Na primeira epístola de São João, vamos lembrar que São João é uma maneira católica, né, de falar. A discussão sobre os autores da Bíblia é muito vasta. Primeira carta de João, não há temor, phobos, no amor, HP. O perfeito amor lança fora o temor, porque o temor implica o castigo. O que teme não chegou à perfeição do amor. Então isso aqui é a citação bíblica fundamental para tudo que ele vai trabalhar. O verdadeiro amor lança fora o medo. E ele fala, essas palavras foram moldadas tais como uma proposição em neurologia, quase uma proposição neurológica, e exigem nossa máxima admiração na medida em que salientam que a angústia é causada por distúrbios de amor. Bom, aqui tem uma questão que a gente só vai ver lá no final do seminário, que eu for acompanhar o trajeto, porque a gente tem que ver não só como a angústia é trabalhada na obra de Freud, são dois tempos diferentes, como os três tipos de amor na tradição grega, incorporada pelo cristianismo, né? Eros, Filia e Ágape, para a gente apontar uma série de questões aqui. Uma delas, importante, é que o Pfister parece não assimilar a segunda doutrina freudiana da angústia. Porque, inicialmente, o Freud compara a angústia a um vinho que azedou e se transformou em vinagre. Então, é um amor deformado, e é nisso que o Pfister se baseia. Mas depois o Freud vai inverter, vai falar que, na verdade, a angústia ela é primordial, né? O amor vem depois, tentando aplacar a angústia. E o Pfister parece não assimilar, embora ele cite Inibição, Sintoma e Angústia, de 26, ele parece não assimilar essa mudança teórica, né? Enfim, questões aí mais avançadas. E aí ele vai dizer que o tratamento do problema psicológico da angústia é mais minucioso e bem sucedido é o de Sigmund Freud, né? Ele vai falar que na epístola o amor tem um sentido espiritual e para Freud tem um significado primário sexual, libido. Mas aí ele pergunta assim, não é possível construir uma ponte sobre essa lacuna? Então vocês veem que ele está tentando fazer um diálogo entre o ágape cristão e o eros psicanalítico, né? Então, uma discussão maior sobre isso a gente pode fazer depois. Certo, aqui tem muitos detalhes. Então, para ele, né, a libertação da angústia significaria passar do Antigo ao Novo Testamento, ou uma transição da faculdade jurídica para a médica, pois Jesus passou pelo mundo não como um juiz, mas como um curandeiro. E um cuidado pastoral analítico tentará transmitir esses pensamentos profundos para aqueles que continuam em necessidade, sem abrir mão do menor elemento de sua gravidade sagrada e notícias de alegria. Uma história da angústia, a gente vê
Então, na primeira seção do livro Cristianismo e Angústia, a gente tem muitos fragmentos de casos clínicos. Na segunda, predominam citações das Bíblias grega, hebraica e cristã, assim como apócrifos, né, e comentários de teólogos em voga na época, como Rudolf Otto, com o Sagrado, Rudolf Bultmann e a proposta de demitologização do cristianismo, o Albert Schweitzer, que tem uma obra importante sobre Jesus histórico, também nomeei o hospital perto da minha casa. E Pfister se diferencia e se aproxima de Freud em diversos momentos, acrescentando notas e retificações, mas concorda que o complexo de Édipo está na origem das primeiras religiões. Então esse ponto ele está pacífico com o Freud, né? Da questão do Édipo como fundamental para entender as religiões. E deixa eu ver a hora, gente. 4:05, eu vou fazer só uma breve um breve comentário para a gente ter um tempo de conversa, né? Ele enxerga 4 momentos da formação da angústia no judaísmo. A gente pode trabalhar tudo com mais detalhes, que são o chamado de Moisés, né, a libertação do povo, os profetas canônicos, bem interessante, porque ele fala sobre o fenômeno da profecia, o período nomista, que é da observância estrita da lei, e o último período, que ele fala da neurose obsessiva e do zelo fanático, né? Especialmente com a questão do farisaísmo. Então, o Evangelho de Jesus de Nazaré, para ele é o ápice, né? Claro, é o ápice de toda a libertação da angústia através do amor, que nenhum antes e nenhum depois conseguiu alcançar. Ele vai comentando por que disso, né? Mostrando elementos ali das épocas. Enfim. Vamos ver aqui que eu posso destacar. Que ele se concentra na atitude de Jesus em relação à angústia religiosa, particularmente ao sistema compulsivo estabelecido pela sinagoga, confrontado pela falta de caridade nacional, tradicional. Jesus só poderia levantar contra ela o imperativo da misericórdia. Tem muitos detalhes aqui, quando ele fala lá atrás do judaísmo, né, quando se tentou transformar a ação profética em maquinaria do Estado, obrigar os israelitas à devoção a Deus, e que isso não funcionou. Enfim. Então ele fala do amor de Jesus pelos desprezados, crianças e até mesmo pássaros e plantas, né? Para ele, o mais elevado dever e o desejo são um. Jesus, então, para ele fazia uma espécie de uma cura da neurose obsessiva, né? Uma espécie de psiquiatria coletiva, né? Favorecendo sublimações, preparando o indivíduo para o maior desenvolvimento moral, para a disponibilidade para perdoar e a renúncia ao ódio. Nenhuma oportunidade é dada para o desperdício altístico de energia, né? E a oração contém um poder extraordinário para prevenir e remover a angústia. Os cristãos não trancam seus sofrimentos, né? Diminuem o perigo da repressão e do recalque, apresentando a Deus. Bom, muita coisa para falar sobre Jesus. Mas, no fundo, é interessante porque ele aproxima Jesus do psicanalista, que é muito controvertido, né? Mas é bem interessante. Em alguns momentos, na Ilusão de Futuro, ele fala: Jesus exercia psicanálise 1900 anos antes de Freud. Aí ele acrescenta: obviamente não se pode entender isso de uma forma demasiadamente estreita, né? Bom, a sequência, então, a comunidade primitiva e o apóstolo Paulo. Aqui, como eu sou católico, eu tenho a tendência de colocar a maneira como a gente trata, mas ele trata também eu descobri que em inglês aparece
Por exemplo, Saint Paul, mas no alemão aparece apóstolo Paulo, Paulo, né? Então, na tradução para o inglês tem várias coisas que são modificadas, especialmente quando ele fala, em inglês ele fala assim, the psychiatry practiced by Jesus. Tipo, Jesus praticava psiquiatria. Aí no alemão tá Seelsorge, a cura de almas praticada por Jesus. Aí eles traduziram. E eu percebi que a tendência era sempre de biologizar, né, os termos, sempre trazer para uma questão orgânica, assim. Enfim. Então, a angústia dos discípulos após a crucificação, se seguiu a experiência com o ressuscitado, depois Pentecostes, que gerou uma alegria estática do êxtase, né, próprio do campo da mística, que acompanharia os discípulos a enfrentar corajosamente até mesmo o martírio. Mas a angústia vai se intensificar nos anos seguintes, especialmente na época da perseguição aos cristãos. Quanto a Paulo, ele faz diversas considerações, né, que precisam ser trabalhadas com cuidado, mas ele propõe uma interpretação psicodinâmica, né, que Paulo procurava encontrar alívio no seu cumprimento estrito da lei, mas o seu sentimento de inadequação intensificava cada vez mais essa observância até o maior rigor possível, né? Só que a liberdade dos seguidores de Jesus diante da lei acendia nele a ira, fazendo com que se perseguisse os cristãos. Mas foi despedaçado por uma luta terrível entre o ódio a Cristo e uma ânsia por Cristo, incapaz de chegar a uma decisão por seus próprios recursos, seu inconsciente, como tão frequentemente acontece em casos desse tipo, por fim provocou uma decisão, sua conversão ao cristianismo. Isso aqui é um dos aspectos que também não tenho muito claro como que ele entende o inconsciente e a graça, né? Porque, por exemplo, Karl Barth, teólogo evangélico, importante na época, né? Ele entendia que a graça ela agia diretamente na natureza, sem você precisar de mediações. Quanto para o Pfister, não. Você tem toda uma série de mediações, psicológicas inclusive, que são aquelas nas quais ele se foca. Então, ele fala o inconsciente, aqui dá a impressão que o inconsciente converteu Paulo, né? Então, mas ao mesmo tempo, para ele, o inconsciente é um meio da graça. Então, vocês veem como não é simples, né, interpretar o que ele realmente está trazendo. E aí, com essa conversão, ele encontra uma libertação muito maior da angústia, né? Bom, e tem muitos detalhes aí. Mas ele conclui que a ética paulina não conseguiu estar à altura do evangelho, né? E que ali se erguem sombras da angústia que haviam sido dissipadas pela luz de Jesus. Isso aqui é bem importante. Ele fala um pouco do catolicismo, né? Mas também, assim, para mim que sou católico, a gente sabe que tem muitos erros. Por exemplo, ele fala do culto a Maria como uma divindade, alguma coisa desse tipo, ou adoração dos santos. Aquela coisa que a gente sempre ouve, que é a falta de conhecimento. Mas realmente ali naquela época também, foi antes do Vaticano II, e a mesma hipótese que eu tenho do Freud, né, e do Nietzsche. O Nietzsche ele critica muito mais um cristianismo da Alemanha do século XIX do que o fundamento do cristianismo, né, bíblico. E aqui eu tenho exatamente a mesma impressão do Freud e do Pfister. O próprio Freud fala, né, eu não estou interessado na teoria, etc., na doutrina, eu estou falando do que as pessoas comuns creem. Então, realmente ali, né, ele via o catolicismo como o barroco católico como um esbanjamento de santos e tudo mais. Então, ele lia como quase que flertando com politeísmo, né? Enfim, essas coisas foram modificadas com a reforma litúrgica do Vaticano II, onde se colocou a centralidade do mistério pascal de Cristo. Quando se celebra um santo, se celebra
a graça de Cristo na vida daquele ser humano, né? Então, por isso que eu boto pouca coisa, porque a maioria parece que tá muito, enfim, muito desatualizado, né? Mas depois eu vou reler essa parte. No nosso trabalho mais detido tem outras coisas. E por outro lado, ele sendo protestante, ele elogia o catolicismo no trabalho pela assistência social a pobres e doentes. Ele vai falar isso também dos Zwinglio, se eu não me engano. Que ele vai dar foco em três reformadores, né? O Martinho Lutero, e para ele é o que mais sofreu de angústia, né? E de uma hipervalorização da justiça em detrimento da misericórdia. Ele faz uma pesquisa grande sobre a infância de Lutero, tem uma bibliografia sobre isso realmente enorme, né? Em que ele recebeu pouca experiência de ternura. No próprio filme de Lutero, fantasístico, né, a gente vê isso, né, a angústia que ele tinha, não podia errar nenhuma palavra. Existia isso também na época, né? Não podia errar nenhuma palavra na hora da consagração. E ele fica nervoso e cai tudo, eu acho, no filme que eu vi, para retratar essa angústia, né, diante de um juiz furioso. Fantasiava com demônios, fantasmas, né? Ele se tornou monge agostiniano. O Papa atual, Leão, é agostiniano, né? E os agostinianos têm muita influência de Paulo, né? A gente tem duas grandes tradições, a platônico-agostiniana, né? De Platão a Agostinho, e a aristotélico-tomista, de Aristóteles a Tomás de Aquino. Então são duas grandes tradições filosófico-teológicas, uma mais ligada à empiria, né? Que são Aristóteles e Tomás, e outro mais ligado à ideia, que são Platão e Agostinho. Então Lutero depois vai entrar nessa linha e falar desse extremo terror ao celebrar a missa, né, para não errar nada. Ficava recitando Pai Nosso um monte de vezes. E ele fala então que Lutero chegava a ter uma mente voltada para o ódio, no seu ressentimento fanático contra o Papa, na sua rejeição da ajuda de Zwinglio, na sua indiferença em relação à morte de camponeses. Lutero falava muito do demônio, convocava caças bruxas, recomendava afogar crianças idiotas. Então isso, ele mesmo sendo protestante, critica bastante, né, a obra dos pais do protestantismo. Depois são três, né? O primeiro é Lutero, o segundo é Zwinglio, que foi o que mais marcou ele, né? Por ter sido o principal líder da reforma na Suíça. E ele aparece como alguém humanista, né? Preocupado com o bem-estar e a dignidade das pessoas, grande preocupação e responsabilidade com os fiéis. Mas ele, por causa da doutrina da predestinação, ele achava que os reprovados, o melhor que podem fazer é desesperar-se e seguir no caminho para o inferno. Então ele critica bastante essa doutrina do Zwinglio, né? Acho que ele tem até um livro específico sobre o Zwinglio. Então para ele, a imagem de Deus de Zwinglio causa horror. O próprio Satã não poderia ser mais cruel. Então Pfister vê nele uma liberdade evangélica, mas não alcançou o amor de Jesus. João Calvino, na doutrina da predestinação dele, a grande maioria da humanidade seria predestinada antes da criação à danação eterna, alvo do ódio divino. Veja só. Atribuía tanto peso aos dogmas que agia de maneira irada, amaldiçoando com os tormentos eternos do inferno aqueles que discordavam dele, pois ele acreditava que era o único a proclamar a verdadeira doutrina de Cristo. Então vocês veem que ele não poupa, né, os reformadores. Para ele, então, para o Pfister, o Calvino é que tinha a visão mais pessimista da humanidade. Então o humano seria uma forma
de ampliar a majestade divina ao ser esmagado, né? O humano esmagado traria glória a Deus. Bem diferente da patrística, né? A glória de Deus é o homem vivo, né? Então, essa dualidade para o Pfister tem a ver com um desejo latente pelo parricídio, identificado no complexo de Édipo, né? Sua fome insaciável pelo julgamento de bruxas e feiticeiras o levava a pedir a exterminação em massa dos ditos hereges, né? O número de execuções cresceu exponencialmente, criando um reino de terror em Genebra. Ninguém escapava de poder ser denunciado, torturado e morto. Então, ele compara Calvino a um grande vulcão. Então, de maneira ampla, na questão do tratamento da angústia, todos eles sublinham a eficácia exclusiva da graça, diferente do catolicismo, né? Do protestantismo é só a graça, e o catolicismo a graça e as obras. Para o protestantismo só a escritura, para o catolicismo escritura e tradição, por aí vai, né? São 3 ou 4 pares assim. E para ele, né, os reformadores fazem esse desastre de transferir o assento do amor para a fé, sendo a fé entendida como puro dom que não se pode adquirir. E ele vai chamar dessa tragédia histórica, né? Porque quando os reformadores fundam a doutrina da justificação a partir dos escritos paulinos, não se baseiam na mensagem original do Evangelho de Jesus. Então, o amor fica em segundo lugar em relação à fé, que não se pode adquirir, né? Por isso a questão como é que chama? Doutrina da predestinação, e ele vai chamar, então, ele vai usar duas palavras, né? Que em alemão elas se fundam, se juntam, né? Então, é amor através da fé e fé através do amor. Isso vai aparecer mais para frente. Então, aí, depois dessas tentativas, ele fala da era pós-reformista, do iluminismo, né? Em que... Não, perdão, o iluminismo é depois dessa. O pós-reformismo é entre o final desse período dos grandes reformadores e o iluminismo, né? Então, essa emergência de novas obsessões com dogmas, com uma imagem neurótica obsessiva de Deus, guerras entre católicos e protestantes, entre protestantes entre si, administração cruel de leis criminais, condições sociais de exploração e opressão. O espírito amoroso de Jesus continua sendo transmitido através da música, da poesia e da devoção, mesmo nos séculos 17 e 18. Embora cresça a autoridade punitiva. E ele fala em terminologia laica o supereu, em termos religiosos, a exigência divina de expiação, que é o que eu trabalhei lá atrás brevemente. O pietismo foram os que se insurgiram contra a ortodoxia, né, com as suas guerras, caça aos hereges, disputas dogmáticas. Então, uma reação emocional e religiosa. Os impulsos de vida e amor redirecionam o intelectualismo neurótico obsessivo para o amor religioso. Então, eliminam o medo da Bíblia e do dogma, trazem muito mais a cena ao coração, né, aos afetos, mas também, por outro lado, declaram guerra aos impulsos, com sermões indignados contra jogos, danças, métodos educacionais severos. Então, acabam que, por um lado, aliviam um pouco a angústia, mas trazem também um autoexame contínuo. Aliás, até no grupo do GT, da Associação Nacional de Psicologia, de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia, tem o GT 49, que eu participo, que é Psicologia e Religião. Aí o autor, um dos membros, apresentou a pesquisa dele, né, da psicologia cognitiva, em várias religiões, como que o sujeito fica ou não
como que a religião ajuda ou não a autoconsciência. E entra todos esses aspectos aqui que o Pfister está falando, né? Do contínuo autoexame, que às vezes tende mais para uma ruminação negativa ou para uma consciência de si, né? Eles encontram algumas coisas, entre elas que o indivíduo religioso ele tende a ter mais desenvolvida essa consciência, tanto consciência de si quanto a consciência de estar num determinado contexto, assim. Bem interessante. A psicologia da religião hoje vai muito pelo aspecto quantitativo, mas eu ainda gosto da pesquisa quali. Então, na religiosidade do Zinzendorf, que é a que a gente está querendo publicar o livro esse ano, um dos fundadores do pietismo, ele fala de que a dessexualização psíquica do casamento foi acompanhada por uma hipersexualização da religião. Então ele vai ler na devoção do Zinzendorf uma série de elementos que mostram a libido, ela, ao invés de estar concentrada no casamento, ela está concentrada de uma forma deturpada na devoção, né? Como se elementos da sexualidade aparecessem na devoção do conde, né? E ele fala então que no pietismo prevalecem elementos femininos e na ortodoxia elementos masculinos. Isso dá muito o que pensar também. Aí sim, o iluminismo, eles se concentram mais no presente, não no juízo final, no demônio, no inferno. Jesus apresentado como um mestre de sabedoria, né? Como se a mensagem de Jesus estivesse em concordância plena com a razão natural, com a razão, o racionalismo, a filosofia grega. E esse é um ponto à parte, né? Porque a filosofia grega foi o meio pelo qual a fé hebraica cristã se abriu para o mundo ocidental. Ao mesmo tempo, ela acabou incorporando certos elementos estranhos à sua origem, né? Como um dualismo entre corpo e alma, né? Ao invés de uma visão mais integral de alma corporificada, corpo anímico, né? Mais condizente com as noções hebraicas. Então, nessa época do iluminismo, então, com a crítica bíblica entra nas universidades, né? O Sermão da Montanha é um momento de um grande mestre de sabedoria que vai ensinar, né? Os princípios humanistas, as virtudes, né? Começa a laicização do Estado, que passa a ter uma meta temporal, unicamente bem-estar da população, e não mais como na época dos reformadores, essa união entre igreja e Estado, né, a ponto de perseguir ideias contrárias à doutrina. A sexualidade é vista como instituída por Deus, instrumento de salvação. Então, esse individualismo religioso gerou inumeráveis ramos do neoprotestantismo, que daí na passagem do século XX para o XXI ramificou muito mais, né? As verdades religiosas não são aceitas ou rejeitadas somente de acordo com seu conteúdo epistemológico e lógico. Então, o que ele vai falar? Que cada pessoa vai se aproximar ou distanciar de alguma religião, de um ramo específico do cristianismo, por uma atitude subjetiva, pela sua experiência, pelos recalques, desejos, né, na sua vida profana. Então, ele também vai dizer que alguns vão encontrar mais alívio da angústia no Evangelho de Mateus, outros no Evangelho de João, alguns nos Salmos, outros nos sapienciais, e por aí vai. Ele também critica a atuação dos cristãos na política em 1944, afirmando que se ocupam mais em inculcar ideias bíblicas do que em colocar em prática o ideal do amor de Jesus. Então, o cristão e o psiquiatra estão ocupados contra o mesmo inimigo, pois um cristão neurotizado neuroticiza o cristianismo, né? O cristianismo é uma medicina sagrada, na qual Jesus encontra uma combinação perfeita, né, entre os campos espiritual, psicológico, sociológico, médico. E a sua conclusão do livro, a terceira parte, a segunda é a maior, né? Ficando sem voz já.
O que precisa ser erradicado no cristianismo não é a angústia, e sim a culpa. A angústia ela não vai ser totalmente erradicada, a gente sabe isso pela análise, né? Mas sim causar o mínimo dano possível e mobilizar o amor a Deus. Tem que mobilizar a pessoa e não paralisá-la, né? Então, ele frisa que as expectativas de esperança ou de angústia sobre o além não podem levar a depreciar a vida presente, nem a se demitir da responsabilidade moral de cuidar deste mundo. Contrapõe um ritualismo puro e vazio à oração pessoal, que previne recalques perigosos e abre caminhos salutares de impulsos de vida e amor. Também discorre longamente sobre a ética. Cristo deve ser servido nos pobres e desamparados. Então, depois de uma vida alegre, produtiva, ele faleceu em 1956. Publicou sobre vários assuntos, né, além desse que nos ocupa, psicologia e religião, mas ele escreveu a primeira introdução ao método psicanalítico, né? Eu contei 3 ou 4 vezes que o Freud pergunta para ele nas cartas, já está pronto o livro? O Freud queria muito esse livro, que é o método psicanalítico. Ele faz a primeira sistematização do método, né? A etiologia sexual das neuroses, psicologia da arte, filosofia e psicanálise, entre muitas outras. Ele também foi um dos primeiros analistas leigos. Durante um tempo, a Sociedade de Zurique foi a única a aceitar analistas não médicos e também a primeira a exigir análise para a formação de analistas. Depois da cisão com Jung, foi durante anos o único analista suíço a permanecer ao lado de Freud. Também levou a análise aos professores, crianças e adolescentes, especialmente na educação e na igreja. Em 83 foi criado o Prêmio Oscar Pfister pela Associação Psiquiátrica Americana e a Associação de Saúde Mental do Clero. Então, alguns que já ganharam, por exemplo, foram William Meisner, o Peter Gay e a Ana Maria Rizzuto, que escreveu Nascimento do Deus Vivo e também Por que Freud Rejeitou Deus. Então é isso, Ixi, olha a hora, 4h32. Mas foi um apanhado geral, amplo, grande, né, da obra do Oscar Pfister. Para aqueles que vieram aqui na curiosidade de conhecer, espero que tenha ajudado a ter uma visão ampla, né, desse nome da psicanálise, que foi o primeiro teólogo psicanalista, até onde se sabe, né? E tá todo mundo muito convidado a participar do seminário ou a me escrever porque se interessou por alguma coisa, pedir alguma informação. O grupo de estudos que eu coordeno também é gratuito e a gente vai continuar estudando também junto com o seminário ao longo do ano. Vamos trabalhando e avançando, né? Estamos no 6º ano. Legal, vi algumas reações aqui. Não sei se alguém quer falar algo, mas vejo que está na hora, né? Eu queria perguntar logo, que eu sei que o tempo está apertado. Opa, vai lá, Paulo. Eu gostaria muito, Bruno, de que você disponibilizasse, se puder, um contato seu, um e-mail, por exemplo, que eu teria algumas coisas a conversar com você. Mas Maravilha. segunda pergunta mesmo que eu queria fazer é que você falou muito da angústia, do amor, o amor. O que você define como amor? Ah, pois é, irmão. É isso aí que é o ponto central. É exatamente, porque a definição de amor em Freud é diferente dessa definição de amor da religião. Sim, com certeza. Isso aí eu trabalhei na minha tese, eu posso mandar a tese, vai estar no capítulo 4 e 5. Eu só consegui apresentar os capítulos 1, 2 e 3 para vocês. É um resumo, né? Realmente bem resumido. Mas depois eu faço uma discussão aprofundada da angústia e do amor, tanto na teologia quanto na psicanálise. E realmente são muitos pontos, alguns de aproximação, outros de distanciamento. Exatamente. É isso que eu fiquei curioso de te ouvir.
Eu aguardo o seu contato, viu? Seu e-mail, você manda para a gente ou manda para mim, que eu estou inscrito aí, Eu põe coloquei aqui aqui no grupo, e-mail. para a gente ver aqui, você põe no grupo, tem um chat, a Sim, gente quer. Foi muito interessante o que ele falou, mas muito rápido, né? é, foi um petisco. Ah, você pôs o seu chat aqui? Coloquei o e-mail e o WhatsApp. Tá, você está no Rio, né? Não, eu tô na Espanha, mas eu Não, mais moro no 55, Rio. 21. Esse aqui não é você, não, Bruno Albuquerque? Sim, Esse sou telefone. eu. Não, mas o telefone é do Rio, mais O telefone é do 55. Rio. Tá, o telefone é do Rio, tá? Isso. Tá ótimo. E alguém pediu o slide, eu mando a tese. A tese é muito mais robusta, né? Ali foi só um aperitivo. Quem quiser, Exato. entre em contato. Maravilha, gente? Então, olha, desejo a vocês ótimo final de semana, tá bom? Descansem e quem tiver aí semana que vem a gente se vê. Boa viagem para Zurique. Ah, obrigado. Eu vou mandar as fotos lá da igreja, da Isso, manda mesmo. escola. Maravilha. Obrigado, Obrigada, Bruno. Bruno. Boa viagem. Obrigada, obrigada, Obrigado. obrigada. Um abraço, gente. Obrigado, Bruno.